Olá, meus queridos, o meu bom dia a todos vocês, sejam muito bem-vindos nesta manhã. Na nossa sala, mais uma vez, nós vamos estudar esta lição, né? Hoje, quinta-feira, a lição vem falando sobre a prática da oração, né, no campo da batalha. E com certeza será uma lição muito importante, porque vamos falar, né, aí sobre oração, né? Nós temos alguns textos aqui que nós vamos meditar e eu quero ler com vocês para que nós possamos aí estarmos, queridos, aptos, né, no aprendizado sobre a importância da oração. Mas antes eu quero orar já com vocês, pedindo a bênção de Deus, né, pelo estudo que nós vamos ter, para que Deus ele possa estar conosco, abrir a nossa mente, o nosso coração para o entendimento. Vamos orar. Deus amado, nosso bom Pai, te agradecemos, Senhor, por este momento maravilhoso que temos, aonde nós, no Espírito de Cristo, nos reunimos para o estudo de mais uma lição. Hoje vamos falar sobre a importância da oração e por isso, Pai querido, peço ao Senhor neste momento que ouve as nossas orações. Em nome de Jesus oramos. Amém. Muito bem, queridos, praticando a oração no campo da batalha. Tá? Na verdade, a forma como Paulo mencionou aqui a importância da oração no campo da batalha não é uma sétima peça, né, da vestimenta, né, das peças, né, que nós estudamos durante toda esta semana sobre a armadura de Deus. Né? Na verdade, na armadura do exército romano, tá? Era comum, não só no exército romano, mas em todo o exército, quando eles iam confrontar com outro exército, geralmente eles tinham essa prática da oração ou da reza, né, ao Deus que eles conheciam, que eles adoravam. Tá? Porque, na verdade, entendia-se que essas batalhas, tá, não era simplesmente uma batalha, não é de um exército contra o outro, mas era uma batalha de um Deus batalhando contra outro Deus, porque geralmente os adoradores, né, de um exército tinham um conhecimento de um Deus e o outro exército adorava outro Deus, né? Claro que tudo aquilo que vai além das escrituras sagradas são coisas pagãs, né? Então era Deus pagãos, tá? Mas eles acreditavam que quando uma guerra era vencida por um exército, foi o Deus daquele exército que o venceu, tá? E por isso ali os prestígios, né? A forma de gratidão e adoração a esse Deus, né, que deu força, poder para que eles pudessem vencer esta guerra. É óbvio, claro, né, meus queridos, que nessas crenças pagãs, né, não existe ali um Deus que estava batalhando ali. Claro que por trás, né, dessa credibilidade desta crença, né, o inimigo estava ali trabalhando, né, e muitas vezes derrotava um e fazia com que o outro ganhava para dar ali uma impressão de que aquele Deus pagão, né, havia vencido aquela batalha, tá? Mas aqui, queridos, Paulo está dizendo que a nossa guerra não é uma guerra de um exército físico, né, que luta contra um outro exército, tá? A nossa luta não é contra a carne e o sangue, né? Ou seja, não é uma luta de espada, né, de armas, de bomba, como um exército lutando com o outro fisicamente. Não é isso. A nossa luta é espiritual.
E por aí, aqui Paulo ele fala da importância, queridos, de nós estarmos sempre em oração. Por isso aqui esses versos, né? Eu começo lendo o livro de Lucas, capítulo 18, verso 1 a 8, foi uma parábola contada por Jesus a respeito, né, de um juiz iníquo, né, um juiz que era muito rebelde, não reconhecia a Deus e nem obedecia a Deus, e ele foi então interpelado por uma viúva, né, pobre, necessitada, que precisava de uma causa que ela tinha de ser julgada, mas ela não tinha como pagar um advogado. Então ela rogou a esse juiz para que ele tivesse compaixão dela e julgasse a sua causa. Tá? Mas ele não dava nem as horas para esta pobre viúva. Né? Mas ela insistia tanto que um dia ele diz assim, eu vou atendê-lo para que realmente ela não venha mais me importunar. Aqui, queridos, Jesus contou essa parábola com respeito à importância da oração, não que as nossas orações importunam a Deus, ou que Deus responde às nossas orações para ficar livre da gente, ou seja, para nos livrar de estarmos importunando a Ele. Mas aqui o contexto contado por Jesus é a importância da insistência. Tá? Então, a semelhança da viúva que insistiu para que o juiz lhe atendesse, né, Jesus conta também a importância de nós estarmos constantemente em oração. Mesmo que aparentemente parece que essa oração não está sendo respondida naquele momento, mas aqui Jesus diz que nós precisamos aprendermos a ser perseverante ou insistente na súplica, na oração, né, no clamor a Deus, ok? Então nós não podemos desistir, né, de orar, de conversar, de falar, de apresentar diante de Deus as nossas necessidades. Outra coisa importante também, queridos, por exemplo, em Filipenses, no capítulo 4, verso 6, aqui Paulo está dizendo que nós não devemos nos preocupar por coisa alguma, mas devemos em tudo apresentar diante de Deus, né, pela oração e pela súplica, isso com ações de graça. Tá? Então, em vez de ficarmos preocupados com as situações, com os problemas que nós temos e que todos nós temos, tá? A palavra de Deus diz que nós devemos apresentar diante de Deus, tá? Em oração, em súplica e com ações de graças, tá? Aqui, queridos, Paulo está dizendo que nós poderemos ter absoluta certeza e sermos gratos no nosso coração já de antemão, porque temos a certeza que Deus vai responder a nossa oração. Pode ser que Ele não vai responder exatamente como eu estou pedindo, tá? Na forma do meu linguajar, ou seja, no contexto, sabe, do meu entendimento. Mas Deus responde de acordo com a sua vontade. Quem sabe Ele vai responder de forma muito melhor do que aquilo simplesmente como eu ou você estamos pedindo, tá? Certo é que Deus ele vai responder. Ou que seja como eu quero, como eu pedir, ou conforme a vontade de Deus, mas Ele vai responder. Talvez no momento eu não vou entender a forma como Deus está respondendo, tá? Mas Deus ele vai nos preparar para que nós possamos receber a sua bênção de acordo com a sua vontade, no momento certo, na hora certa e na proporção correta. Ok? Muito bem. E é por isso que Paulo disse que nós precisamos ser gratos, agradecer a Deus para que Ele faça não como nós queremos, mas como Ele quer. E nós precisamos reconhecer que a vontade de Deus é superior aos meus desejos, às minhas vontades ou conforme aquilo que eu estou pedindo.
tá? Outro ponto importante aqui também mencionado, queridos, na palavra de Deus, por exemplo, em Colossenses capítulo 4, no verso 2, tá? Diz aqui que nós precisamos continuar orando, vigiando com ações de graça. Veja que aqui a repetição de ações de graça, tá? Então, nós precisamos continuar, ou seja, insistir, tá? Não desistir nunca, mas estarmos sempre em comunhão, falando com Deus através da oração, tá? Em 2 Tessalonicenses capítulo 5, versos 17 e 18, diz aqui que nós precisamos orar sem cessar. O que é esse orar sem cessar? A nossa vida, queridos, como nós já falamos aí no começo da semana, tá? A nossa vida deve ser a essência da oração. A oração deve ser algo constante, familiar em nossa vida. Ou seja, nós precisamos estar orando, falando, conversando com Deus em todos os momentos, mesmo no nosso trabalho, exercendo as nossas atividades, seja lá o que for que você esteja fazendo, no seu íntimo, no seu coração, você e eu precisamos estar em oração constantemente falando com Deus. Agora, eu quero mencionar aqui 2 pontos importantes, queridos, nessa fala de Paulo com respeito à oração, porque Paulo está dizendo assim, que nós devemos orar pela igreja, orar uns pelos outros. Aqui vem a importância, queridos, dessa unidade entre irmandades, entre nós como os irmãos estarmos unidos em oração, orando uns pelos outros. Tá? Nós precisamos ter, ou aprendermos, né, de Cristo Jesus, esse costume, tá, de estarmos orando uns pelos outros. Jesus, quando ele aqui esteve, veja só, ele tinha a sua missão, tá, que era apresentar o reino de Deus que era chegado, através da missão do Messias, né, para nos redimir, para nos salvar. Mas, queridos, a Bíblia conta, propriamente nos evangelhos, que Jesus passava noites inteiras em oração, orando a Deus pela salvação, tá, dos seus filhos, a salvação do seu povo. Então, Jesus, ele tinha esse costume de estar em união com o Pai, orando, né, em favor. Veja que na oração sacerdotal, né, de João capítulo 17, Jesus ali estava orando e ele orou também por nós. Jesus orou por nós, tá? Ele diz assim, eu oro também por aqueles que ainda virão. Ou seja, eu e você que já encontramos com Jesus, e aqueles que ainda virão, Cristo Jesus já tinha orado lá, né, há 2000 anos atrás. Entendeu? Então, aqui Paulo fala da importância de nós orarmos uns pelos outros. Também aqui Paulo faz um pedido, queridos irmãos, ele diz, orai também por mim, para que no abrir da minha boca seja me dada a palavra. Então, queridos, outra coisa importante aqui também é que nós precisamos orar pela missão. Orarmos pela obra de Cristo, pela obra de Deus. Orarmos, queridos, por aqueles que foram chamados por Deus, comissionados por Deus para levar a mensagem, para pregar o Evangelho. Tá? Orar pelos pastores, orar pelos obreiros, orar pelos comportores, orar pelos missionários, enfim, nós precisamos orar por todos aqueles que foram chamados, tiveram um chamado especial por Deus para levar o Evangelho de Cristo em toda parte do mundo.
Por isso Paulo diz, orem por mim, para que a palavra seja me dada exatamente como eu devo pronunciar. Ok? Então, queridos, eu quero aqui terminar a lição de hoje falando para vocês realmente como nós devemos buscar de Deus e pedir a Ele para que Ele possa nos ajudar a estar sempre em comunhão com Deus por meio da oração. A oração é muito importante. A oração é o abrir do coração como a um amigo. Tá? Então, a importância de você orar, apresentar a Deus os seus problemas, as suas dificuldades, os seus conflitos, as suas guerras, as suas provações, o que você está passando, e também ser grato, porque Deus também, queridos, além dos problemas que nós temos, Deus ele tem nos dado muitas e muitas bênçãos. Ok? Então fica aqui para nós, através desta lição, o aprendizado da importância da oração. Lembrando a você, queridos, que não importa como você é e como você está. Quando você ora a Deus, pede com sinceridade que você deseja servir a Deus, ser um servo de Deus, deseja vencer as suas dificuldades, os seus problemas ou o seu pecado, quem sabe que você tem dificuldade para vencer, pode ter certeza que Deus vai estar te ouvindo. Deus ouve todas as pessoas quando ora com sinceridade, pedindo a Ele para que Ele o abençoe, para ajudá-los no seu conflito, na sua dificuldade, na sua provação, para que você seja vencedor ou vencedora em Cristo Jesus. Tá? Não existe alguém melhor do que o outro, que Deus ouve uma pessoa mais do que o outro. Deus ouve todos. Ok? Quando nós chegamos diante dele com o nosso humilde coração, reconhecendo a soberania de Deus e a nossa deficiência, a nossa total dependência de Deus. Que Deus te abençoe, fique com Deus, tenha um ótimo, abençoado dia e até amanhã com a nossa próxima lição. Meu abraço a todos.